Olá, queridas ou queridos, né, que estiverem nos assistindo. Meu nome é Laís, sou psicóloga e eu fui convidada por Carol para poder dialogar com vocês um pouquinho sobre questões relacionadas à mudança de hábito, sejam eles voltados para alimentação ou para a atividade física em si. Eu me questionei a Carol, né, sobre o que você gostaria especificamente, né, que fosse abordado nessa mentoria. E aí ela falou, fala voltado mais ali, por que que eu sei o que precisa ser feito e eu não consigo fazer, e eu não consigo manter? E aí isso abriu um insight, né, muito persistente em mim, e eu consegui linkar muito bem com a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo enquanto psicóloga clínica para nortear meus atendimentos e realizar os planos de tratamento dos meus pacientes. E aí, eu já consegui pensar o seguinte, né? Emagrecimento, hipertrofia, seja ele qual for o objetivo, né, a ser adotado, não depende apenas da força de vontade. A força de vontade é um fator importante, com certeza absoluta, mas não depende apenas disso. Aí eu já lanço um questionamento para vocês, né? Quantos aqui, né, que estão me assistindo, já se propuseram a realizar uma dieta, vou iniciar 2025, 2024, fitness, e não conseguiu manter isso ao longo do ano? Quantos? Eu imagino que algumas pessoas já estiveram dentro desse lugar. E eu também já estive. E eu já adianto também para vocês que isso, como eu disse, né, reiterando, não é falta de vontade, né? Porque se fosse só o querer, tantas coisas que nós conseguiríamos obter, não é mesmo? Então, não é falta apenas de vontade, não é falta de informação, não é preguiça. Existem fatores, né, que afetam diretamente o nosso processo comportamental diante de um objetivo, diante da obtenção de um novo hábito. Saber o que precisa ser feito não é o mesmo que fazer, né? Não é o mesmo que conseguir realizar. Isso porque existem alguns fatores que atravessam e que, de alguma maneira, afeta o processo de conquista em relação a isso. Por exemplo, os nossos pensamentos, né? Ou seja, a forma como nós interpretamos os fatores ao nosso redor, se os nossos pensamentos, eles são adaptativos, se eles são funcionais, se nós conseguimos identificar as nossas cognições, se esses pensamentos facilitam nossa vida ou atrasam nossas vidas. Então, existem aí os fatores cognitivos, né, os pensamentos, os fatores emocionais. Muitas vezes nós nos colocamos em uma posição de agir conforme o que sentimos. Então, se hoje eu estou triste, hoje é o dia que eu vou comer a casa toda. Vou comer minha barra de chocolate inteira, né? Eu acho que você já deve ter passado por algo semelhante. Então, se eu estou feliz, eu preciso comemorar comendo com a minha galera. Então, a gente precisa entender também que, para além dos pensamentos, existem os fatores emocionais que atravessam aí esse processo de não conseguir manter ou realizar aquilo que se deseja, né? Então, para conseguir, pessoal, conquistar uma mudança comportamental, a gente precisa entender, enquanto adultas funcionais, que existem coisas que nós vamos precisar fazer, não apenas com base no que sentimos ou no que queremos, né? Além dos pensamentos, que são as nossas cognições, além dos fatores emocionais, existe também o fator ambiental. Então, se eu convivo com pessoas que alimentação não é uma questão, que pesar a comida não é uma questão, que realizar atividades físicas não é uma questão, esse ambiente ele vai me afetar de alguma maneira. Isso significa que não dá para coexistir? Não. Significa que dá sim, mas vai precisar reestruturar o ambiente. Por exemplo, aqui em casa mora eu e outra pessoa. Minha mãe. Minha mãe é uma pessoa saudável, mas não é aquela pessoa assim, no sentido de ter um objetivo. Por exemplo, eu quero emagrecer, então vou precisar regrar aqui tudo certinho. Ou então vou querer ganhar massa magra, então vou precisar modificar aqui os micro e macronutrientes. Não, ela é saudável ali dentro e monta o prato conforme a intuição. Já eu
tenho ali meus objetivos e eu preciso seguir a dieta ali o mais próximo do que o profissional montou para mim. Então, assim, nós articulamos ali o que entra, o que não entra, ou quando entra comida fora do meu plano, precisa ter um equilíbrio, entender que não é porque está em casa o alimento, né? Que não é para consumir naquele momento, não é que seja proibido. Não é porque está ali na casa que eu vou ter que comer todo, né? Então precisa ter ali um jogo de cintura. O ambiente afeta, com certeza, mas nós precisamos ali construir um nível de maturidade emocional muito persistente quando desejamos, né, mudar de vida e alcançar um objetivo desejado. E partindo, né, desse pressuposto, na terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, a abordagem que eu utilizo, né, como norte para os atendimentos, nós entendemos, enquanto profissionais, que os nossos pensamentos, as nossas cognições, quando são modificadas, consequentemente nós modificamos o nosso comportamento. Então, existe ali um modelo cognitivo do seguinte: existe uma situação, né, uma situação específica, e eu, ser humano, eu enquanto pessoa, vou emitir uma interpretação daquela situação, né? E essa interpretação a gente chama de pensamentos. Geralmente vem em formas de pensamentos automáticos, de memórias, enfim. É pensamento, né? A forma como você interpreta aquela situação. E quando a gente interpreta determinada situação, nós temos reações, né? Podem ser reações emocionais, comportamentais e ou fisiológicas, ok? Mas o cerne da questão aqui está na nossa cognição, porque são elas que vão produzir as nossas reações. Então, se eu tenho ali pensamentos, interpretações adaptativas, se eu consigo modificar os meus pensamentos que não são tão bons, consequentemente, as minhas reações comportamentais, emocionais e fisiológicas serão adaptativas e vão favorecer a mudança de vida, né? A obtenção do objetivo que eu desejo. Então, a mudança de pensamento aqui é o que vai possibilitar a mudança de hábito e a manutenção. Então, por que muitas vezes eu inicio uma dieta e ao longo do processo eu desanimo? Eu desbando e nada mais serve para mim, já tá tudo perdido. Porque os nossos pensamentos não estão alinhados de forma adaptativa, né? Não são pensamentos flexíveis para a obtenção daquilo que eu desejo. Então, se eu me proponho ali a seguir uma dieta, não é? Rígida, fixa, e em algum momento um exemplo, né? Eu coloco ali pra mim que dia de segunda, quarta e sexta, eu não vou comer pão. Pão é o meu alimento proibido durante a semana, né? Então, chega quarta-feira, eu não aguento mais e eu como 3 pães. Então, ao fim do dia da quarta-feira, eu já vou ter ali uma cognição de que está tudo perdido, que eu não consigo manter uma dieta, que esse tipo de vida, de estilo de vida não é para mim. Então, a gente tende ali a ter pensamentos desfuncionais em termos de tudo ou nada. Ah, se eu sair da dieta hoje, tá tudo perdido. Não. Primeiro porque a vida não acontece nesses extremos, né? De 8 ou 80. Tudo ou nada. Então, a gente precisa aprender a flexibilizar e pegar leve um pouco mais com quem a gente é, com o nosso processo, né? Nós estamos em constante aprendizado. Então, quando a gente entende que a vida não acontece nesses extremos, a gente tende a viver de forma mais leve. Além desse modelo cognitivo, né? O modelo cognitivo foi mais uma forma, assim, direta, generalista, para poder explicar como é que funciona o nosso processamento cognitivo, né? O nosso funcionamento. Mas além disso, desses fatores psicológicos, emocionais, que geram comportamentos adaptativos ou não, existem alguns comportamentos que a gente tem que podem não favorecer a nossa mudança. O primeiro deles, eu anotei aqui para não poder esquecer, é a dieta restritiva, né? Então, se você é uma pessoa gorda, obesa, que vem de um histórico de vida ali totalmente não saudável, um exemplo. Ou então, mesmo você não sendo gordo ou afins, você tem ali hábitos que não são saudáveis. E você entra logo de cara naquele lugar. Não pode isso, não pode pão, não pode macarrão, não pode chocolate, não pode farinha, não pode açúcar, não pode nada. Então, quando você entra nesse lugar restritivo,
que não é possível manter ao longo das semanas, ao longo do ano, assim que você cair, né, vou utilizar esse termo, né, assim que você recair, tiver uma recaída, vai ser uma recaída brusca, né? Então, não acontece em todos os casos, mas geralmente restrições podem gerar compulsões. Então, se for para montar um plano alimentar, que seja um plano alimentar flexível, adaptado, obviamente, ao seu objetivo, entendendo que não dá para comer tudo e todas as coisas, mas com equilíbrio é possível seguir um plano alimentar bom, eficaz e gostoso. Por isso a importância de procurar um profissional da área, ok? Como eu já havia falado, existe também a quebra da regra, né? Quando você estabelece ali, eu não vou comer tal coisa por tantos dias. Aí finaliza esses dias, volta tudo de novo. Ou então, durante esse processo, né, de não vou comer açúcar por 7 dias e aí, de repente, no 5º dia já como açúcar. Então, a gente tende a sentir muita culpa, muita vergonha, nós temos ali uma inclinação muito natural para subestimar a nossa capacidade de enfrentamento diante da vida e de realização, né, de objetivos. Então, quando a gente quebra uma regra, não significa que nós não somos capazes. Significa que durante aquele processo ali realmente houve uma quebra, né, do que se foi proposto, mas isso não significa que você não vai ser capaz de realizar outras coisas ou continuar com o seu plano ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, né? Então, vamos pegar um pouco mais flexíveis, vamos ser um pouco mais flexíveis com quem a gente é, ser mais empáticos, né, com o nosso processo. E então, como sair desse ciclo, né? Primeiro de tudo, eu acredito que seja importante você saber o que você quer, né, e o que você não quer. Então, se eu quero um estilo de vida mais saudável, eu preciso ali destrinchar e ver o que pode ser feito. Fazer atividade física, vocês já estão dentro da mentoria com Carol, então vocês já têm aí já deram um passo significativo rumo à mudança de vida, né? Então, atividade física, plano alimentar. Se você hoje não tem condições de pagar um nutricionista ainda, na internet tem várias informações, então procure de forma responsável por essas informações. Tem alguns profissionais que compartilham muitas dicas interessantes e assim que puder, procurar um profissional de nutrição para poder montar um plano adaptado para a sua realidade, para aquilo que você deseja. Tendo isso aqui em mãos, vamos aprender a lidar com os fatores externos, né? Internos e externos. Os pensamentos, aprender a ser flexível com os pensamentos, identificar os pensamentos, sobretudo, né? Entender o que é que passa na minha mente que me atrasa, que me faz sabotar tanto aquilo que eu desejo, né? Quais são os pensamentos distorcidos que eu tenho? Como eu posso identificá-los? Pegue um caderninho, assim, ao longo de cada refeição, ao longo do dia, se pergunte sempre o que está passando na minha cabeça. Então, anote esses pensamentos e tente modificá-los da melhor forma possível, ok? Então, além de ter essa questão de identificar os pensamentos, aprender a ter comportamentos mais adaptativos e funcionais. Se eu tenho pensamentos distorcidos, se eu tenho ali no dia uma emoção muito difícil de lidar, se eu estou desmotivada, desmotivado, não significa que eu precise descontar o meu desconforto emocional no meu estilo de vida, né? Eu posso dar uma respirada profunda, entender o que é que está acontecendo e aí, consequentemente, realizar aquilo que eu desejo, independente da forma como eu esteja me sentindo, ok? E outro ponto aqui que envolve nesse aspecto do pensamento, né? Trocar. Ou faço tudo perfeito ou não faço, por o feito é melhor que perfeito. E isso aqui envolve o nome que a gente chama de constância. Uma pessoa constante não é aquela que acerta todos os dias, é aquela que tenta todos os dias e dá o seu melhor, né, na medida do possível naquele momento. Então, seja constante. Se não conseguiu seguir a refeição correta, todas as refeições corretas ao longo do dia, tudo bem, seguiu pelo menos 2. E amanhã a gente tenta novamente, ok? Ser constante é ser aquela pessoa que tenta, não a que acerta 100% todos os dias. E para finalizar, porque aqui foi mais um resumão, né, do que aconteceu na nossa mentoria ontem, eu gostaria muito que vocês guardassem isso na mente. Tudo começa aqui no nosso pensamento.
Quando a gente aprende a readaptar o nosso estilo de cognição, o nosso estilo de pensamento, o nosso estilo de interpretação, consequentemente, nossos comportamentos serão melhores. E aí eu anotei aqui 3 coisas que eu não gostaria nunca que vocês esquecessem. A primeira delas é a seguinte: mudança não é sobre força de vontade, ok? Apenas. É sobre estratégia, consciência e flexibilidade. Nós não vamos ser perfeitos em tudo que propusermos a fazer. Nós só precisamos ser constantes e determinados. Realizar um pouquinho a cada dia, ok? Saúde não se constrói no extremo. Não é tirando tudo do seu plano alimentar, da sua rotina, que você vai conseguir emagrecer ou ter hipertrofia. Saúde não se constrói no extremo, mas no equilíbrio. Né? Quando a gente encontra esse equilíbrio adaptado aos nossos objetivos, a vida flui e o resultado vem. Entendendo que o resultado ele é processual, ele não acontece de uma hora para outra, né? Precisa ter paciência. E por fim, você não precisa ser perfeita para ser consistente. Você precisa ser constante, mesmo imperfeita. É uma frase bem de efeito, mas eu acredito que ela descreve bem o nosso processo de obtenção de mudança, né, de vida, obtenção de objetivos. E para finalizar, gostaria de agradecer sua atenção. Eu espero que 2026 seja um ano de muitas conquistas, que você caminhe em direção ao seu objetivo, que você honre quem você é, honre o que você deseja e caminhe nessa perspectiva. Terão pessoas ao seu redor que vão descredibilizar seus passos, mas não se deixe abater. Continue. Não conseguiu ontem? Hoje eu consigo. Não conseguiu da forma que gostaria hoje? Amanhã você consegue. O que não pode é desistir, tá bom? Feliz 2026 para você.